Vamos lá. Conectando vocês novamente, nós estamos... não apareceu para vocês, né? Claro, eu não pus para apresentar. Muito bem. Olha, quando eu terminar tudo esse negócio, eu acho que eu vou estar craque. Sem piadinhas. Gente, vocês estão aí? Professor, eu tô acabando de encaminhar o almoço aqui, aí eu vou estar mais presente. Não, fica aí, meu. Vamos lá. Galera, tá aparecendo para vocês ali a deglutição, né? Então, Sim. vou fazer uma ligação com vocês de volta do que a gente está estudando. Lembra que a gente está falando sobre anatomofisiologia. Anátomo, forma, formato das estruturas, dos órgãos, e a fisiologia é o funcionamento. Então, nós estamos vendo o sistema digestório. Não precisa se preocupar, o sistema digestório é demorado mesmo, ele é bastante complexo, tá? Então, para a gente ir fixando as coisas, a gente vai juntando. Então, nós começamos lá na boca, e daí nós temos a deglutição. Deglutição é engolir. Lembra que semana passada nós falamos que nessa deglutição nós temos um movimento chamado de movimento peristáltico, ou peristaltismo, ou ainda tem alguns que falam que é a motilidade. Então, eu resolvi colocar essa imagem para a gente fixar isso. Então, aqui está mostrando para você o esôfago, mas você aplica isso também ao teu intestino, porque vai funcionar do mesmo jeito, só num lugar diferente. Muito bom, ainda bem. Então, o meu esôfago é um tubo muscular e daí o bolo alimentar. Aí o que, que acontece? Os músculos se contraem na parte de cima e na parte de baixo eles estão relaxados, ou seja, aqui fica mais apertado e aqui está livre para passar. Então, conforme eu vou apertando em cima, esse meu bolo alimentar vai descendo. Aí aperto mais um pouquinho, ele desce. Aperto mais um pouquinho, ele desce. E assim eu tenho o que a gente chama de peristaltismo, movimentos peristálticos controlados pelo sistema nervoso autônomo, que nós comentamos semana passada. Desse mesmo jeito, o bolo alimentar, que depois vai se chamar quimo e depois quilo, a gente já vai ver isso, eles também se deslocam dentro do meu intestino delgado e depois do intestino grosso, quando a gente fala de bolo fecal. Ok? Vamos lá, continuando. Então, nós estamos falando do estômago e agora a gente continua falando sobre o processo de digestão. Tá? Esse processo de digestão no estômago, né? Estômago. Lembra que a gente estava falando já semana passada? Vai ser um processo que vai promover a quimificação. Presta atenção. O bolo alimentar chega no meu estômago e sofre a ação de quê? Vamos relembrar. Vai sofrer a ação do HCl, vai sofrer a ação da pepsina. Desse jeito, se transforma numa massa chamada de quimo. Por isso, eu chamo isso de quimificação, tá? Então, nesse quimo, o que é que eu vou ter? Nós vamos ter polipeptídeos. Vocês lembram o que é isso, galera? Ó, vamos lá, a palavra poli significa vários. Peptídeos é a mesma coisa que aminoácidos. Então, eu vou ter os polipeptídeos sendo transformados em oligopeptídeos e também de peptídeos. Lembrando lá, ó, oligo, o prefixo oligo significa poucos e o prefixo di significa, desculpa,
Peraí. O prefixo oligo significa poucos e di significa 2. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma proteína que era formada por milhares de aminoácidos devido à ação da pepsina. Lembra que o pepsinogênio em contato com o HCl se transforma em pepsina e a pepsina começa a quebrar as ligações peptídicas. E eu vou transformar proteínas bem grandes em pequenos aglomerados de aminoácidos, chamados de oligopeptídeos, ou 2 aminoácidos apenas. Então, eu estou diminuindo o tamanho das minhas moléculas para que eu possa absorver mais para frente. Quem controla esse processo é um hormônio chamado de gastrina. O sistema nervoso vai agir através desse hormônio para controlar o derramamento de HCl e pepsinogênio dentro do meu estômago. E assim, através do sistema nervoso central, eu vou controlando o meu processo de digestão no meu estômago. Ok? Um negócio legal é o seguinte: conforme o bolo alimentar vai chegando e vai enchendo o meu estômago, eu tenho como se fossem sensores dentro do meu estômago, já falei sobre isso, estou só relembrando, e esse sensor, conforme vai enchendo o espaço aqui do meu fundo, corpo e antro do meu estômago, vai mandando informação lá para o meu sistema nervoso central para você parar de comer. Ou seja, vai estimular os centros de saciedade no meu sistema nervoso central. Por isso, sabe aquela história assim? Vou num rodízio de pizza. Aí eu quero comer para 2 semanas, mais ou menos. Aí eu como um pedaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que aparece uma trilhadeira ali, né? E daí eu saio mal de lá. O que aconteceu? Conforme vai acontecendo isso aqui, ó, vai descendo para o seu estômago através do peristaltismo, gradativamente vai chegando no meu estômago. Mas o meu estômago vai chegar um momento que ele vai estar cheio. Mas ainda o movimento peristáltico, porque eu continuo comendo, ele ainda está descendo. Meu estômago já está cheio e continua chegando comida. Por isso, comer devagar é bastante importante. Gradativamente o bolo alimentar vai chegando no meu estômago, vai ocupando espaço, vai estimulando esse centro da saciedade lá no meu cérebro, que vai fazer você estar saciado, sentir que está saciado, e assim você vai parar de comer. Muito bem. Feito isso, o que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, que é um bolo alimentar, mas agora mais processado, ou seja, ao invés de eu ter proteínas grandes, eu tenho pequenos oligopeptídeos e dipeptídeos. Eu tenho já um carboidrato que digeriu lá, inicialmente na minha boca, chegando no meu estômago. Ali vai ter digestão de carboidrato? Não, eu não falei em momento algum disso. Lembra assim, ó, o estômago tem um pH 2. Então, o processo de digestão de carboidrato aconteceu lá na boca e o pH era 7. Quando chega no estômago, para. O carboidrato para ali. O que eu vou ter digestão? Vai começar a digestão de proteínas. Gordura, nem falei ainda. Então, presta atenção. Estômago é a digestão das proteínas. Ok? Beleza? Vamos lá. Agora, o que vai acontecer? Nós estamos aqui, ó, no piloro. No piloro. E gradativamente esse bolo alimentar encosta nesse músculo circular, que eu expliquei a outra vez. Encostou, ele vai abrir um pouquinho. Abrir um pouquinho, passa um pouquinho desse quimo para cá. Para cá? Muito bom, né? Para cá. O que significa o para cá? Estou saindo do estômago, estou indo para onde? Estou indo para o duodeno. A primeira porção do intestino
a primeira porção do intestino delgado. Ok? Primeira porção do intestino delgado. Então, eu estou saindo do estômago, indo para a primeira porção do intestino delgado, que é chamado de duodeno. Ok? O que vai acontecer nesse meu duodeno? Presta atenção então, galera. Ó. Aqui, ó, isso daqui é o fígado, né? Vou marcar aqui para você o fígado. O meu estômago está aqui do lado. Aqui, ó, ele fica prensado entre o fígado e o meu estômago, mas na parte anterior, na minha frente, nós temos o pâncreas. Ele só está deslocado aqui para a gente poder mostrar para vocês como é que acontece. Então, meu pâncreas aqui, ok? E nós temos aqui, ó, esta porção que sai daqui e tudo isso aqui, o intestino delgado. Mas só a primeira porção. Essa primeira porção se chama duodeno. E daí nós temos uma outra coisa marcada ali, que a gente vai pintar, que é essa estrutura aqui, ó, que é um saquinho, chamado de vesícula biliar. Então vamos lá. Então o que acontece? O meu fígado, ele vai produzir o quê? Bilis. Ele vai produzir a famosa bile. E essa bile produzida no meu fígado vai ser guardada nesse saquinho aqui, ó. Então a minha bile, ela vai para a vesícula, ó o nome, biliar. E vai ficar guardadinha ali. Ok? E quando ela tiver que ser secretada, ela vai ser jogada por essa estrutura aqui, ó. Conseguem ver, né? Qualquer coisa chama, tá? Essa estrutura aqui, acho que se usasse o amarelo ficava melhor, né? Então, a minha bile que está guardada, ela vai descer por um caninho aqui. Esse caninho se chama ducto colédoco. E esse ducto colédoco, ele vai, então ele se abre, ele abre no duodeno. Certo? Então, a bile foi produzida no meu fígado, foi para a vesícula biliar, e da vesícula biliar, ducto colédoco, para o duodeno. Por enquanto tá tudo bem, qualquer coisa chama aí, tá? Vamos lá. Qual é a função da bile? O que a bile faz? A bile, ela vai emulsificar as gorduras. Presta atenção, galera. Você vai lavar alguma coisa suja de gordura. Você usa detergente, sabão, você usa algo básico, ok? Esse algo básico, esse detergente, o que ele vai fazer com a gordura? Vai separar as gotículas de gordura. Então, a bile está cheia de sais biliares que vão promover a diminuição das gotas de gordura do nosso alimento em gotinhas pequenininhas, para que as enzimas consigam atuar mais facilmente na minha gordura, ou seja, consigam fazer a digestão mais fácil. Então, imagina assim, ó, uma gota de gordura que eu estou desenhando aqui para vocês. Se esforça, tá, gente? E me ajuda. Aí, a bilis é derramada aqui em cima e ela vai se tornar um monte de gotinhas de gordura. Certo? A outra coisa importante, eu tenho bicarbonato na minha bilis. Muito bem. Por que esse bicarbonato é importante? Porque esse bicarbonato vai tornar o pH
em torno de 7. Então presta atenção, galera. Volta lá. No meu estômago, o pH é 2. Quem está trabalhando lá? A enzima responsável por quebrar proteína. Ok? Quando chega no meu ducto do duodeno, quando chega no duodeno, eu preciso tornar esse meu quimo, que é aquele sucão lá, imagina uma sopa batida, um negócio meio grosso, partículas semi-digeridas e tal, tipo um mingauzão. Chega ali, mas eu preciso que não fique pH 2, porque senão as minhas enzimas do meu duodeno não vão funcionar. Vai desnaturar essas enzimas do duodeno e não vai funcionar. Então, o que eu tenho que fazer? Logo ali na entrada, no comecinho do duodeno, eu tenho o derramamento dessa bile. Vai diminuir o tamanho das gotículas de gordura e também vai aumentar o pH, que era 2 para 7, que é muito importante para que as enzimas funcionem. Galera, é muito importante que você esteja fazendo as suas anotações nesse momento também, tá? Muito bem. Aconteceu isso. Liberei, diminuí as gotículas, tornei o meu pH 7. Aí o que vai acontecer? Eu vou continuar a digestão. A digestão vai ser feita pela participação de substâncias produzidas no pâncreas e substâncias produzidas na parede do intestino delgado. Ok? Então, o que vai acontecer? O pâncreas ele vai produzir suco pancreático, suco pancreático, e a parede do meu intestino vai produzir suco intestinal, ou chamado também de suco entérico, tá? Por quê? Porque enteros significa intestino, tá? Então, no meu duodeno, eu vou ter a liberação de 2 sucos ainda. Então, eu tenho liberação de bile e eu tenho a liberação do suco pancreático produzido lá no pâncreas e eu tenho a liberação do suco intestinal. O que esses 2 sucos vão ter? Esses 2 sucos vão ser riquíssimos em enzimas. E essas enzimas vão promover a digestão, vão promover a digestão do que? Olha lá, ó. Do que eu ainda não digeri. O que eu ainda não digeri, galera? Eu digeri já a gordura? Não. Eu digeri o restante dos carboidratos? Ainda não. Eu digeri as proteínas pequenininhas, que nós chamamos ali de oligopeptonas, dipeptonas? Ainda não. Ou peptídeos? Ainda não. Então, o que eu tenho que fazer aqui nesse momento? Eu preciso digerir, continuar a digestão das proteínas, eu preciso começar a digestão das gorduras e eu preciso continuar a digestão dos carboidratos parcialmente digeridos. Bom, peraí, antes da gente continuar. Por que eu estou falando que está parcialmente digerido? Porque o amido começou aonde? Na boca. E a proteína começou aonde? No estômago. Ok? E a gordura, a única coisa que eu tive foi a emulsificação. Ok? Então, por enquanto, ainda não digeri gorduras. Então, significa o que vai acontecer? Nesse meu suco pancreático, o que eu vou ter? E também no suco entérico ou intestinal. Eu vou ter enzimas para continuar a digestão do meu amido e
para quebrar os outros carboidratos, para continuar a quebra das proteínas, tá? E a quebra das gorduras, ó, as lipases. Ainda eu vou ter, vamos lá, gente, me ajudem aqui, ó, as nucleases. O que essas nucleases quebram? Vão quebrar os ácidos nucleicos. O que é ácido nucleico? Formador do DNA e formador do RNA, certo? Então, eu vou ter lá, ó, para quebrar gorduras, eu vou ter as lipases. Ó, moçada, lembra lá? Final, ase é igual a enzima. Ok? E o prefixo lip significa lipídio. Aí nós vamos ter o que mais? Ó, tudo isso lá no suco pancreático, no suco intestinal. Quebrar carboidratos. Eu vou continuar quebrando amido, então a amilase. Vou quebrar maltase. Eu vou quebrar, porque maltase o que é? Glicose, frutose. Eu vou ter também lactose, desculpa, opa, errei o final, né, galera? Lactase, sacarase, certo? Beleza? E vou continuar com a quebra das proteínas, com uma substância, uma enzima chamada de tripsina. A tripsina vem a partir de uma molécula chamada de quimiotripsina. Opa. Quimiotripsina, que vai ser transformada em tripsina, ou seja, somente nesse formato ela vai ser ativa e vai quebrar aquelas proteínas pequenininhas que eu falei com vários aminoácidos em ainda menores e, na verdade, em aminoácidos isolados. Ok? E depois disso, o que vai acontecer com esses caras? Aqui tem um exemplo bastante bacana, ó. Aqui, ó, nós temos a estrutura celular, uma proteína. Eu vou fazer a primeira degradação e vou formar lá, ao invés de milhares de aminoácidos, nós temos aqui a representação com 5. Então eu tenho uma peptona pequena. Não é mais uma proteína com milhares de aminoácidos. Isso aqui vai passar de novo pelo processo de digestão, já lá no meu duodeno, e eu vou ficar com aminoácidos isolados, ó. Um aminoácido isolado. Que daí, isso daqui vai ser absorvido. Já falei o próximo passo que eu ia perguntar. Agora, você pega aqui, ó, uma molécula de DNA. Eu vou abrir o meu DNA e vou retirar o ácido nucleico. E ainda eu posso ser mais específico. O que é isso daqui? Quem é esse cara aqui, ó? Formado por um fósforo, uma pentose e uma base nitrogenada. Nucleotídeo. Então, esse cara eu vou conseguir absorver. Certo? Aqui está dando outro exemplo de uma molécula de proteína grande, ó. Certo? E aqui uma gordura, ó. Uma gotícula de gordura. Aí eu vou transformar ela em um monte de gotículas de gorduras pequenininhas. E depois eu vou quebrar essa gordura, transformando em uma cadeia de hidrocarbonetos
mais um álcool que é chamado de glicerol. Que daí isso eu vou conseguir absorver, que é o nosso próximo passo, para já se encaminhando para o final da nossa aula. Fiquem tranquilos, tá? Vocês não vão ficar sem almoçar. Então, olha lá, ó. Quando eu passo, lembrando assim, ó, você está no duodeno. Duodeno. E daí você, do duodeno, você foi para o jejuno e ilho. Ainda estamos no intestino delgado? Sim, ainda estamos no intestino delgado. Só que, nesta porção aqui, jejuno e ilho, basicamente, o que acontece? Absorção. Tá? Eu não tenho derramamento de substâncias para fazer digestão. Agora, parou? Não, continua a digestão, mas a grande responsabilidade do jejuno e do ilho é a absorção. E daí nós temos que lembrar um pouquinho, relembrar, na verdade, né? Que nesta porção nós vamos ter uma grande quantidade dessas estruturas aqui, ó, que são as vilosidades intestinais. Que lembra que lá no primeiro ano eu expliquei para vocês. Aqui está mostrando assim, ó, o intestino, e no intestino existem esses dedinhos aqui, ó. Tá? E o que vai acontecer? Conforme o bolo alimentar, que não é mais chamado de bolo alimentar, e sim agora quilo, depois que sofre o processo no início do duodeno, o bolo alimentar passa de quimo para quilo. E esse quilo, imagina um mingau mais ralinho ainda, mais fininho ainda. Ele vai andar pelo meu intestino e ele vai estar aqui e ele vai entrar no meio dessas vilosidades aqui, ó. Vai preencher esses espaços. Eu sempre brincava com vocês assim, pisei no barro, descalço, enche de barro no meio dos dedos. Os seus dedos são as vilosidades. E esses espaços aqui, ó, são entre os seus dedos. Aí o que acontece? O alimento está intimamente ligado com essas estruturas de membrana. Então eu tenho uma maior absorção, eu tenho uma maior superfície de contato. Então eu vou ter essas vilosidades intestinais, são responsáveis por aumentar a absorção dos nutrientes. Ok? Então, nesta porção, o que é que eu tenho? Absorção. Bom, o que fica para a nossa próxima aula? Daqui do jejum e ilho, para onde que a gente vai? A gente vai para uma porção chamada de seco, que é a primeira porção do intestino. Primeira porção do intestino grosso. Ok, galera? Finalizamos aqui. Desejo para vocês